Irmãos, antes de expor a palavra de Deus, permitam-me ainda orar, interceder por alguns pedidos que chegaram em minhas mãos. A Elisama, filha do pastor Jaime Marcelino, está internada e pede oração, a família pede oração. A nossa irmã Luzia Neves agradece as orações em favor da sua saúde, pois graças a Deus seus exames deram negativos. Ela pede oração também pela sua irmã Lucília e família, esposa do falecido Wilson. Agradecer pela boa recuperação do tratamento de vista do missionário Gerson Troques. Ele retornou para o Senegal na sexta-feira. E a nossa irmã Leni pede oração também por uma cirurgia de vista que ela fará no próximo dia 30. Então nós vamos interceder, convido os irmãos que intercedam juntamente comigo. Durante a semana também lembrem-se dessas orações. Eu vou orar nesse momento, os irmãos também estejam orando ao Senhor. Pai Santo, nós queremos ainda neste momento interceder em favor daqueles irmãos que estão, ó Pai, necessitados do Teu olhar de graça, de bondade e misericórdia e de compaixão, Senhor. Ó Deus, a Elisama, filha do pastor Jaime Marcelino, que está internada, a família pede oração, ó Deus, nós oramos juntamente com eles, nos juntamos, ó Pai, nesse momento e clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu olhar de bondade e de compaixão, Senhor. Ó Pai querido, nós agradecemos juntamente com a nossa irmã Luzia Neves, porque o Senhor proporcionou, ó Deus, que esses exames dessem negativos. A nossa irmã está grata a Ti, nós também nos alegramos com ela e reconhecemos, ó Deus, que tudo tem, ó Deus, as Tuas poderosas mãos movendo todas as coisas. Ó Deus, também oramos aqui pela Lucília, ó Deus, que está ainda em luto. Que o Senhor venha, Deus, consolar, confortar esse coração. Também, ó Deus, trazer para perto do Senhor, meu Pai, que és Deus de toda consolação, de toda bondade, graça e misericórdia. Sustenta, meu Pai, a Lucília e toda a sua família, também a Isabel, ó Deus, que o Senhor possa amparar, ó Deus, estas famílias que estão enlutadas, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Pai, também agradecemos a boa recuperação, ó Deus, do tratamento de vista do missionário Gerson, e sabemos que o Senhor tem, ó Pai amado, conduzido esse Teu servo e cuidado dele, Senhor, em todo momento. Nós damos glórias e louvores ao Teu santo nome por isso. Ó Deus, também aqui oramos, ó Deus, pela nossa irmã Leni, que vai fazer essa cirurgia no próximo dia 30. Que o Senhor tome nas Tuas mãos, ó Deus, a Tua serva, assim também os médicos, todos aqueles que vão fazer parte desse procedimento cirúrgico. Nós intercedemos pela Tua serva e a nossa irmã, para que o Senhor também, ó Deus, olhe com misericórdia, Pai. Tudo isso, ó Pai, colocamos diante do Teu altar de graça, e sabemos que a Tua resposta, Senhor, é boa, é perfeita, é agradável, e tudo seja feito segundo a Tua vontade e para a Tua própria glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Eu convido a todos para que leiamos o texto de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, queridos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Há certas coisas que nós não podemos deixar para a última hora, porque o risco é muito grande. Nós, brasileiros, somos acostumados com isso, com essa coisa de deixar sempre para a última hora. É a declaração do imposto de renda, é a prova do Enem, sempre tem gente que fica de fora, sempre tem gente que não consegue entrar, chega 1 minuto depois, porque saiu atrasado. Por que isso acontece? Freud explica. Ele chama isso de síndrome do auto-boicote. Ele diz que nós temos medo de alcançar o sucesso e por isso, inconscientemente, nós ficamos empurrando com a barriga e quando decidimos encarar, muitas vezes, já é tarde demais. No caso do brasileiro, eu acho que é aquela sensação de que, de alguma forma, na última hora vai dar tudo certo. É aquela sensação de que na última hora dá-se um jeitinho e então vai dar tudo certo no final. Eu não sei como você lida com essa situação, mas há um aspecto que você não pode nem mesmo sonhar em deixar para a última hora. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A sua vida com Deus. A maneira como você lida com isso agora vai se refletir na eternidade. Por isso nós vamos então ao nosso texto aprender com o Senhor Jesus Cristo acerca destas coisas. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus contou essa parábola? No capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus estava saindo do templo de Jerusalém, quando os discípulos, então, chamaram a atenção do Senhor Jesus para a beleza daquele templo, para a imponência daquele santuário, para a importância daquele local de adoração. Mas Jesus disse para aqueles discípulos que tudo aquilo seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. Tudo seria destruído. Então Jesus passou a falar-lhes, aproveitou a oportunidade e passou a falar-lhes acerca do fim, dos últimos dias, da sua segunda vinda. E então, mais tarde, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para Jesus quando ia acontecer aquilo, de que forma, do que exatamente Jesus estava falando. Então o Senhor Jesus passou a ilustrar estas coisas, contando algumas parábolas. Se você observar no capítulo 24, a partir do verso 32, ele diz acerca da parábola da figueira. Logo mais à frente, ele fala acerca da parábola do servo bom e do servo mau. Logo mais um pouco, ele fala acerca das 10 virgens, que é essa passagem que nós vamos expor nesta noite. E depois ele fala a respeito da parábola dos talentos. Estas parábolas todas têm em comum que elas estão mostrando o perigo de um cristianismo superficial e não genuíno. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos
E Jesus está chamando a tua atenção nessa noite, através desta parábola, para um cristianismo superficial, para um cristianismo não genuíno. E por isso, então, o Senhor Jesus, ao contar a parábola das 10 virgens, está apontando para este grande perigo, de viver um cristianismo relaxadamente, superficial. Então Jesus usa então o exemplo aqui de uma festa de casamento. Uma festa de casamento, as bodas, era um evento tão importante que até mesmo os rabinos reconheciam que qualquer homem podia abandonar, inclusive, o estudo da lei por alguns momentos, por alguns dias, para participar da alegria de uma festa de casamento. O próprio Jesus participou de uma festa de casamento que está descrita lá em João. Certamente ele participou de outras. Era comum, então, as damas de honra ficarem na casa da noiva, juntamente com ela, aguardando o noivo chegar a qualquer momento. E os comentaristas, estudiosos, dizem que a chegada do noivo podia demorar. Podia demorar um dia, 2 dias, alguns relatam até uma semana. Porque o bacana dessa festa, o legal de tudo isso, era o fator surpresa. Era aquela coisa de que ninguém sabia que hora o noivo poderia chegar. A qualquer momento ele poderia aparecer para levar a noiva, então, para a sua casa, para aquela festa de casamento, para as bodas. Então, quando o noivo chegava, todos se alegravam, partiam em cortejo e iam, então, para a casa do noivo. O que é importante nós notarmos aqui, nesta parábola, é que a figura principal deste casamento não é a noiva. Então, me desculpem aí as meninas, porque a figura principal não é a noiva, é o noivo. É o noivo que é o grande personagem. É ele que é aguardado. Ele que é o belo noivo, o desejado das nações. Porque esse noivo aqui está representando o Senhor Jesus. Nos casamentos modernos a gente inverte um pouco as coisas, a noiva é a grande figura, todos aguardam com muita expectativa. Eu queria até sugerir aí para as meninas que querem se casar, né, que façam com que o noivo seja o grande personagem do seu casamento, que tal? A pessoa no casamento, a noiva já está aqui, por aqui, aguardando, né, e o noivo está sendo aguardado com muita expectativa, né? Seria legal, não é? Seria muito legal. Então, esse é o contexto que Jesus, então, conta esta história, esta parábola. Nós precisamos, então, observar que Jesus está falando acerca de uma preparação para uma grande festa, para um momento de muita alegria, do encontro do noivo com a sua noiva e os seus convidados. Por isso eu queria, então, olhar para este texto pensando que nós devemos estar preparados para o encontro com Cristo. Preparados para o encontro com Cristo. E a grande pergunta é, você está preparado para este grande encontro? Você está preparado para este grande momento, quando o Senhor Jesus vier para levar a sua igreja? Mas vamos olhar então para o nosso texto, a partir do verso 1, onde nos diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O Senhor Jesus deixa claro aqui que ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando o reino dos céus, a vida, com um casamento que era comum a todos aqueles que estavam ouvindo, o contexto todo que eles já conheciam. Então Jesus está dizendo que é semelhante. O reino dos céus e reino de Deus, quando aparece no Novo Testamento, é o mesmo termo. São termos usados de maneira intercambiável. No entanto, é o mesmo contexto. São palavras sinônimas. O reino de Cristo já foi inaugurado. Nós já estamos vivendo o reino
O reino do Senhor Jesus, o reino dos céus, foi inaugurado na sua primeira vinda, quando o Senhor Jesus então veio em carne, se manifestou entre nós, e o apóstolo diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus então andou entre as pessoas, pregou, ensinou e estabeleceu o reino. Então, o reino tem um aspecto então que já é vindo, o reino na primeira vinda de Jesus, e ele se consuma, ele se completa na segunda vinda de Cristo. Então, Jesus está falando de um aspecto já acontecido, mas também de aspectos que vão acontecer na consumação dos séculos, da consumação, então, do reino de Deus. O reino de Deus já foi estabelecido. Jesus está falando, então, acerca da sua segunda vinda. E o Novo Testamento fala muito acerca da segunda vinda de Cristo. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, nós temos cerca de 300 vezes em que Jesus fala, ou em que o próprio Novo Testamento fala acerca da volta de Jesus. Então, o ensino acerca da vinda de Jesus não é uma questão de calcular o tempo, de ficar fazendo contas para saber quando Jesus vem, né? Isso constantemente acontece. Atualmente, tem acontecido nos Estados Unidos, uma suposta profetisa marcou a vinda de Cristo, aí, pensando em algumas situações, como lua de sangue e outras coisas. Mas as palavras de Jesus foram dadas não para que ficássemos calculando a sua volta, porque ele deixa claro que ninguém sabe, mas foi para que nós ficássemos preparados. Foi para que nós ficássemos apercebidos de que a vinda é uma realidade e quando ele vier, nós devemos estar prontos para este encontro. O verso 2 diz o seguinte: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Aqui diz que 5 daquelas moças eram nécias. O que significa a palavra nécio? Desde já eu quero deixar claro que tem nada a ver com Nelson, tá? Nécio é uma coisa e Nelson é outra, tá? A palavra nécio, aqui usada no feminino, nécias, significa pessoas estúpidas, loucas, inconsequentes, sem juízo. Observa como que Jesus, então, usa as palavras para descrever aquelas pessoas que vivem uma vida desapercebida, totalmente inconsequente, que não buscam saber acerca das coisas de Deus, que não se preocupam com as coisas de Deus. Na Almeida Revista e Corrigida, usou a palavra loucas ao invés de nécias, porque é isso que significa. Na King James atualizada em português, usou a palavra inconsequentes. Aquelas meninas eram inconsequentes. A nova tradução na linguagem de hoje disse que aquelas jovens eram sem juízo. E se eu fosse fazer a minha própria tradução, eu diria que aquelas meninas eram sem noção. Eram totalmente sem noção. Observa então que nós não sabemos até aqui, até o verso 2, ainda não nos foi dito por que elas eram sem noção, porque elas eram nécias. E por que as outras eram prudentes, eram sábias, eram sensatas. Mas o verso 3 já vai nos esclarecer por que Jesus chamou essas jovens de nécias. O verso 3, acompanha comigo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Agora ficou claro. Elas eram realmente muito sem noção. Como é que elas vão para um local, aguardar um tempo que elas não sabem exatamente quanto tempo? Elas levam então suas lamparinas, mas elas esquecem de levar o combustível, o azeite. Elas não sabem quanto tempo vai durar, mas elas levam somente aquele azeite que já está dentro do recipiente. Seria como que se você fosse fazer uma viagem longa, uma viagem
bastante longa e você então não se preocupasse em abastecer o seu carro. Vai andando 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros o seu carro anda com um tanque cheio, mas em algum momento esse tanque vai acabar. E você não sabe exatamente onde tem um próximo posto. É por isso que quando eu faço uma viagem longa, eu uso um critério muito simples. Eu nunca deixo ficar menos da metade do tanque. Está um pouco ali, já está na metade, se aparece um posto, já abasteça de novo. Viagem longa, principalmente estou pensando aqui em locais de estrada de chão, estrada que você não... Aqui em São Paulo, as rodovias têm bastante postos, mas, enfim, você não conhece o caminho, você não sabe onde vai ter um próximo posto. Então seria uma insensatez, seria uma loucura, seria então uma necessidade você sair de carro e não se preocupar em abastecer o seu carro. Aquelas meninas precisavam abastecer, mas elas não levaram o azeite. Elas não levaram o azeite. O verso 4 vai mostrar então por que as outras eram prudentes. Observa só. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aí sim, essas aqui eram sensatas, prudentes, sábias. Essas aqui tinham noção das coisas. Eram apercebidas. Aqui está o porquê dessas prudentes serem chamadas de prudentes, de sábias, de meninas apercebidas. Então, destes primeiros 4 versos, irmãos, eu queria destacar uma primeira lição aqui, que estar preparado, portanto, é buscar uma constante renovação de fé, é manter a chama acesa. Isso é estar preparado. Estar preparado, portanto, para o encontro com o Senhor Jesus é manter sempre a fé abundante. É sempre manter acesa essa chama de fé, de comunhão, de compromisso, de relacionamento com Deus. Se envolvendo com as coisas de Deus. Porque às vezes, como dizem em outra parábola, as preocupações do mundo, as ansiedades, as coisas que vão então nos cercando, nos assediando, nos afastam de Deus, nos afastam das coisas de Deus, da palavra de Deus. E Deus nos deu recursos para que nós mantenhamos sempre viva esta chama. É a oração, é a leitura da palavra, é a comunidade, é estar em comunidade, estar na igreja. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não podemos negligenciar esses meios de graça. A ceia do Senhor, os sacramentos, o batismo, a ceia, são elementos, são meios de graça que Deus nos dá para que nós mantenhamos sempre renovada essa comunhão, mantenhamos sempre acesa essa chama, mantenhamos sempre os olhos atentos para as coisas de Deus. Quantos se perdem pelo caminho? Porque não atentaram para a realidade de que é necessário estar atento para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Muita gente frequenta igrejas pelos motivos mais diversos e muitos enfraquecem na fé. Nós vamos ver depois, na sequência aqui, que estes nunca foram, na verdade, chamados por Deus. É por isso que ficaram desapercebidos. Então é uma evidência de que você faz parte desse grande número de convidados para esta festa, estar apercebido, estar atento para as coisas de Deus. Mas o texto continua, irmãos, e no verso 5 nós podemos ler o seguinte: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Como nós dissemos no início, a chegada do noivo era sempre um fator surpresa. A sua vinda poderia ser bem demorada. Neste caso, o cansaço, o sono, a fadiga
eram fatores inevitáveis. Observa que Jesus aqui, ele não critica as meninas por terem ficado cansadas. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós nos afadigamos, é verdade, mas nós buscamos a renovação em Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso é que nós podemos perceber aqui. Então, o que nós temos aqui no texto é apenas uma mera informação de que todas adormeceram devido à demora do retorno do noivo. Tanto as tolas quanto as sábias adormeceram. O Senhor Jesus não está aqui preocupado com essa situação. Mas o que está realmente chamando a nossa atenção é o que vem à frente. Nós podemos ver também no verso 6, o que diz o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Enfim, irmãos, o grande momento chegou. O momento mais esperado. O momento mais aguardado. Aquele momento em que todas aguardavam, todos esperavam com grande alegria, com grande empolgação. Agora o noivo então é chegado. Alguém grita e diz: o noivo chegou. O noivo está à porta. Imagina o desespero, então, daquelas meninas. Agora todas se levantam e correm de um lado para o outro, estão, então, retocando a sua maquiagem, estão, então, dando um toque no cabelo, estão agora tirando uma selfie para colocar no Facebook, elas estão agora, enfim, apavorosas com tudo que vai acontecer, mas há um detalhe importante aqui: as lâmpadas. Há um detalhe mais importante do que a selfie. As lâmpadas, elas esqueceram das lâmpadas. Elas tiraram selfie, mas elas esqueceram das lâmpadas. Nós temos uma lição aqui, irmãos. Jesus quer nos mostrar que nós devemos saber que, apesar da demora, certamente o noivo virá. Isso é dado como certo, não há dúvida. Apesar da demora, ele vem. Apesar de que pareça demorado, mas ele virá, certamente virá. Ele não vai abandonar a sua noiva no altar. Ele virá para buscar a sua noiva. É por isso que Jesus está o tempo todo mostrando a necessidade de aquelas meninas estarem apercebidas, e todos nós devemos também estar. E o verso 7 vai continuar essa história dizendo assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Preparar a lâmpada aqui significa dar uma limpada no pavio, acrescentar mais azeite, dar uma regulada na chama, na intensidade. Mas tal foi a surpresa das nécias ao notarem que as suas lâmpadas já estavam quase sem óleo. Estava quase apagando. Não tinha óleo na reserva, elas não tinham uma reserva adicional de azeite. Isso nos leva então ao verso 8, que diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É claro que estão. É claro que estão apagando. Não tem mais azeite. Está queimando só o paviozinho ali. Está queimando só o pano do pavio. Não tem mais azeite ali. Já está uma fumaça seca. Porque elas não levaram azeite. Só aqui então, irmãos, começa a aparecer de uma maneira bem mais clara a diferença entre essas meninas. Porque até então, todas elas eram exatamente iguais. Todas estavam vestidas de maneira muito parecidas. Todas elas tinham os cabelos muito bem arrumados. Todas elas estavam com a unha bem feita, bem pintada. Todas elas estavam com a maquiagem impecável. Todas elas tinham iPhone 6. Todas elas estavam ali. Todas elas já tinham postado as suas fotos. Mas agora o desespero começou a acontecer. Agora fica muito evidente a diferença entre elas.
Agora, a falta de noção começa a aparecer de maneira muito clara. Eu tendo a pensar aqui que essas meninas nécias talvez fossem até as mais bonitas. Porque as meninas bonitas, geralmente, as pessoas fazem tudo para elas. Principalmente os meninos, né? Ela precisa de uma coisa, os meninos correm lá e fazem. Aí ela vai fazer, outros meninos estão sempre rodeadas de meninos, fazendo as coisas para elas e tal. Mas aqui não teve jeito, não tinha os meninos para fazer, para socorrê-las. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. É uma característica de uma pessoa prudente saber decidir o que é certo no momento certo. Elas não poderiam, as meninas prudentes não poderiam ser tomadas agora de uma falsa piedade, de uma piedade inconsequente, e dividir o seu óleo, sendo que agora todas elas ficariam sem. E elas aconselham as outras a irem comprar. As insensatas descobriram agora as duras penas que não se pode transferir ou emprestar certas coisas. Portanto, irmãos, nós passamos então para a nossa terceira lição aqui, que é saber que há certas coisas que não se pode pedir emprestadas. Quando se fala acerca de valores espirituais, não tem como emprestar espiritualidade, não tem como emprestar o relacionamento com Deus de outra pessoa. Em matéria de fé, não pode haver transferência ou empréstimo, mas cada um deve ter a sua própria experiência de conversão. Ninguém vai ser convidado a esta festa baseado na conversão de outra pessoa. Ninguém vai ser, então, convidado a entrar nessa festa baseado na fé de outra pessoa. Ninguém vai poder chegar naquele dia e falar: olha, mas a minha mãe era uma pessoa tão piedosa. O meu avô era uma pessoa tão piedosa, ele até mesmo ajudou a construir a igreja. Não vai ter como. Não vai ter como naquele dia o marido dizer: mas a minha esposa era uma pessoa muito crente. Era uma pessoa temente a Deus. A esposa não vai poder dizer: mas o meu esposo era presbítero na igreja. Era diácono. O meu esposo era o pastor da igreja. Não. Cada um tem que ter um relacionamento pessoal próprio com Deus. Ninguém vai entrar na sombra do outro. Essas meninas tiveram que aprender isso às duras penas. Um homem não pode pedir emprestada uma relação com Deus através de outra pessoa. Ninguém pode pedir emprestada uma personalidade do outro. A personalidade deve estar revestida dessa pessoa, deve estar revestida da personalidade. Nós não podemos viver espiritualmente na sombra de outros. Mas as nécias não sabiam disso. E aí nós passamos para o verso 10, que diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas entraram com o noivo. Olha que bênção, olha que glória. Aquele momento tão aguardado, tão glorioso, agora se cumpre na vida daquelas que estavam apercebidas. Você já percebeu que tem certas situações que parece assim que aquilo ali parece que foi combinado? Veja, quando você está assistindo um jogo de futebol do seu time, do coração, exatamente na hora que você sai, de repente você vai ao banheiro, vai a algum lugar, vai na cozinha tomar uma água, exatamente na hora que você sai, faz o gol. E você perdeu aquele lance.
Agora você vai ver o replay e tal, mas não é a mesma coisa, não é a mesma emoção. De repente você está aguardando uma encomenda. Já aconteceu isso comigo, não sei se acontece com você. Você está aguardando uma encomenda, fez um pedido de um livro, os 5 pontos do calvinismo, aí você está ali ansioso para chegar, o James ali já está aguardando com muita ânsia, vai chegar o meu livro, os 5 pontos do calvinismo e tal. Aí liga para o correio, já chegou, aí o correio fala assim, olha, o correio está em greve e tal. Aí você fica naquela ânsia, vai chegar o meu livro e tal. Aí, um dia lá você precisa sair, vai no centro resolver uma coisa. Aí quando você chega, você fica sabendo que o cara do correio foi lá, mas não tinha ninguém na sua casa. Aí voltou, agora sabe-se lá quando é que vai chegar o seu livro. É assim, tem coisa que você não pode piscar o olho. Não pode piscar o olho, se piscar perde a bênção. O verso 11 vai dizer então, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço, não sei quem são vocês. Nós temos aqui então uma quarta lição. Saber que a preparação não poderá ser feita na última hora. Não tem como deixar para fazer na última hora. Há certas coisas que não podemos deixar, irmãos, para a última hora. Muitos jovens chegam atrasados para a prova do Enem, mas eles chegam uma semana antes para o show da sua banda preferida. Está aí um Rock in Rio aí, muita gente chegando antes, um dia antes, 2 dias, armam tendas, ficam lá, acampados, porque eles não podem perder o show. Eles não podem perder o show. Tem gente que pede as contas do emprego. Aliás, teve gente que fez isso, que pediu as contas do emprego para assistir ao final da Copa. Se deu mal, né? Se deu mal. Ficou desempregado e teve que passar por aquela situação toda vexatória lá, no final da Copa. Teve gente que vendeu moto para assistir a uma final em que o Corinthians ia jogar. O cara era motoboy, vendeu a moto dele, vendeu um instrumento de trabalho para assistir o final do jogo. Qual tem sido, então, a nossa preparação? Qual tem sido a importância que nós temos dado para as coisas de valores eternos? Qual tem sido o valor e a importância que temos dado para as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus? E isso não tem a ver, irmãos, com investimento de tempo, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com condições físicas, mas tem a ver com aquilo que ocupa o primeiro lugar em sua vida. O que é que ocupa o primeiro lugar em sua vida? As insensatas agiram de maneira leviana e negligente para com os noivos. A nossa preparação para o encontro com Cristo não poderá, em hipótese alguma, ser deixada para a última hora. A nossa vida cristã tem que ser uma preparação para este grande encontro. A nossa vida, a maneira como eu vivo, é uma preparação para este grande encontro. Por isso, nós temos aqui esta exortação. E o verso 13, então Jesus faz uma aplicação, dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, ficai apercebidos, ficai atentos. O meu desejo, então, irmãos, aqui é que nós possamos pensar que nós estamos nesta grande preparação, aguardando este encontro com o Cordeiro. Muitos naquele dia desejarão entrar, até haverão de suplicar, mas não estarão preparados. O Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Começar então, irmãos, e depois estagnar, começar uma caminhada
e depois estagnar é tolice. Satisfazer-se com uma experiência, uma mera experiência religiosa, sem continuar a viver uma vida com Deus, sem crescer em santificação, é tolice. Cristo rejeitará todo relacionamento com pessoas que o confessaram apenas de lábios, mas não de coração. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas são crentes superficiais. A confissão não pode ser apenas de lábios, tem que ser de coração. A parábola, portanto, não foi dirigida àqueles que nunca se prepararam, mas ela foi dirigida para aqueles que começaram a se preparar, mas não se prepararam o suficiente. O ato de vigiar implica em um suprimento constante de azeite. No meio das densas trevas, o mundo precisa ver a nossa luz. A nossa luz precisa brilhar. Para isso, nós necessitamos constantemente de renovação espiritual na palavra, na oração, nos sacramentos, na comunhão com Deus, na igreja, na comunidade dos santos. Que Deus nos dê, irmãos, forças, vigor e energia para nós, então, seguirmos nesta caminhada cristã. Porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que seguem. Porque aqueles que retrocedem, aqueles que, como diz a palavra de Deus, que saíram do nosso meio permanentemente, porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos mais uma vez. Meu Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero suplicar a Ti que cada um de nós não sejamos nécios nem tolos com relação às coisas referentes à fé, à Tua palavra, à comunhão contigo. Mas que nós sejamos prudentes, sensatos e que, ó Pai, a cada momento estejamos buscando uma renovação espiritual, compromisso contigo. Viver a Tua palavra, viver, ó Deus, a Tua vontade, viver os Teus propósitos, Senhor. Renova, portanto, Senhor, as nossas forças no dia de hoje. Que a Tua palavra que é viva e eficaz, que a Tua palavra que é poder, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha renovar cada irmão nessa noite. Se há alguém aqui, ó Deus, cansado, se há alguém sobrecarregado, se há alguém, ó Deus, em luta, que o Teu Espírito, ó Deus, de misericórdia, possa alcançar, renovar, Deus, para a honra, para a glória do Senhor. Mas que ninguém aqui, ó Deus, retroceda, mas prossiga na fé em Cristo Jesus, o Teu único Filho, o nosso Salvador. Nós Te agradecemos por tudo o que o Senhor nos falou nessa noite e rogamos as bênçãos e o poder para vivenciarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.